Irmãos, nós terminamos no último domingo passado, nós terminamos a exposição das cartas de Paulo, a primeira quanto a segunda carta aos Tessalonicenses. Hoje nós pregaremos, por assim dizer, no texto avulso, tá? Nós vamos até um livro da Bíblia e vamos ouvir a voz de Deus em um dos trechos deste livro. E no nosso retorno de São Paulo, se Deus assim permitir, se Deus assim quiser, nós então começaremos o estudo em um livro da Bíblia ou epístola, aí sim sequencial. Mas hoje nós, de maneira típica, porque nós seguimos um livro, uma carta, nós faremos uma pregação em um dos livros da Bíblia em um trecho específico. Nós vamos então para isso abrir no maravilhoso livro, chamado livro do Gênesis, no capítulo de número 3, meus irmãos. Gênesis, capítulo de número 3. Lá neste capítulo, o mais terrível acontecimento na história humana está registrado, e ao mesmo tempo, a mais bendita promessa também. Gênesis, capítulo de número 3. Como eu disse, irmãos, aqui está registrado o mais terrível acontecimento na história da humanidade, na história do mundo que Deus criou. Mas ao mesmo tempo, há também aqui a narrativa ou a menção da mais bendita bênção que Deus também promovera à humanidade. As duas coisas se encontram aqui nesse texto do capítulo 3 de Gênesis. Então, os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Diz o texto assim, de Moisés: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse o Senhor: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido,
ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada, e expulsou o homem. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se removia, para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar, irmãos? Ó Deus Santo, Pai, tua palavra é lida. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-la, a expô-la de maneira fiel e a guardá-la em nosso coração. Ó Deus, sair daqui, todos nós hoje, conscientes da nossa miséria, do mal que trouxemos a nós mesmos e o quanto distante, naturalmente, ó Deus, estamos de Ti. Mas também, ó Deus, que sairemos conscientes e certos de que em Cristo o Senhor nos reaproximou novamente de Ti e nos deu nele a paz e a vida eterna, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, Deus criou o homem e a sua mulher, e Deus os criou à sua imagem e semelhança. E quando Deus criou o homem e a sua mulher, e os colocou no mundo que Ele mesmo também havia criado, disse Deus que tudo o que Ele tinha feito era muito bom. Havia no templo, jardim, chamado Éden, pureza, santidade, felicidade, provisão abundante, a companhia de Deus. Mas Moisés, em seu relato, nos mostra que Satanás, que vem de fora da criação, porque lembramos que Satanás não pertence à criação, ele é um anjo caído, e ele então se insere na criação que era boa. Então, na criação, na origem de tudo, quando Deus criou o mundo e o homem para nele habitar, tudo era bom, mas um fator externo, que é Satanás, entra na criação, e através da tentação faz com que Adão e Eva de fato pequem contra Deus, e o pecado então entra no mundo por meio de Adão e por meio de sua esposa chamada Eva. Este texto nos fala, como nós vemos, deste acontecimento e das suas implicações até hoje para nós, e também da redenção promovida em Cristo Jesus, prometida desde o acontecido em Gênesis 3. Vamos então ver e prestar atenção nas lições que nós vamos retirando enquanto expomos o texto. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 1. Veja aí: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Meus irmãos, a serpente, no mundo antigo, a serpente era vista como um tipo de divindade, uma guardiã, uma divindade que era protetora,
que também gerenciava, dava aos homens vida, mas no relato bíblico ela é símbolo de vileza, de maldade, porque Satanás, tendo de fato tomado a forma da serpente, ou possuído uma serpente, uma criatura de Deus, então ele traz a tentação a Adão e a Eva. A serpente aqui é reconhecida mais do que o animal que Deus houvera criado, mas é reconhecida aqui como sendo o próprio diabo, Satanás. Tanto que em Apocalipse, no capítulo de número 12, no versículo de número 9, está escrito lá: Satanás, o diabo, a antiga serpente. É através do texto de Apocalipse e também da escrita de Paulo em uma de suas cartas aos Coríntios, que diz que Satanás enganou Eva. Paulo diz: Satanás enganou Eva, ou seja, quem enganou Eva? A serpente aqui. Mas nós sabemos que mais do que o animal que Deus havia criado, mas Satanás por meio do animal. Então aqui nós encontramos o inimigo de nossa alma, Satanás, que por meio do animal selvagem, da serpente, vai tentar Adão e Eva. Então veja, mas a serpente mais sagaz, a ideia aqui de sagacidade, o termo hebraico usado, traz a ideia de maldade sutil. Sagacidade nem sempre é considerada algo ruim, mas no texto bíblico, o termo usado aqui é uma maldade que é difícil de perceber. É a maldade em sua sutileza, porque Satanás aqui, meus irmãos, fala como um teólogo. Por isso que diz que ele é sagaz. Porque nós vimos aqui, lemos a conversa dele com Eva. O que Deus disse? Mas é certo que vocês não vão morrer, porque o que vai acontecer é que quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Ele fala como se fosse um teólogo, falando das coisas de Deus. Daí a sagacidade de Satanás, a sua sutileza. Mas a serpente mais sagaz. Agora veja, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Não é um mito aqui, irmãos. O texto de Gênesis 3 não é mitologia, não é fábula, mas aqui nos coloca na história da criação de Deus. A serpente, o mais sagaz dos animais selvagens que Deus havia feito, está falando da criação do Senhor, não um mito. É interessante que posteriormente, no mundo antigo, havia histórias mitológicas que animais falavam. Havia histórias e mitos de frutos proibidos, mas tudo isso porque havia um padrão ordinário, primeiro, melhor dizendo, um padrão primeiro de uma verdade estabelecida, em que os povos e suas culturas tentaram copiar através de mitos. É por isso que você encontra no mundo antigo mitos de animais falando de dilúvios, por exemplo. Muitos mitos, mais de 40 histórias acerca de um dilúvio da terra. Por quê? Porque havia um acontecimento padrão primeiro, algo que fora verdade, e que os povos e suas culturas tentavam reproduzir através de histórias mitológicas. Mas aqui, fato real: a serpente inserida na criação de Deus, como nós somos seres criados por Deus. Então essa história não é mito, é real. Continua o texto. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja que Satanás, com a sua astúcia e sagacidade, ele traz a pergunta para que Eva dê mais ênfase à proibição do que à provisão. Ele não diz assim: é verdade que vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. Ou seja, vocês têm todas as árvores. Veja como Deus é bom, Ele providenciou tudo para vocês. Mas Ele não pega nesse aspecto
por conta de Satanás, a sua sagacidade. Ele diz assim: é verdade que Deus proibiu vocês de comer, que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim. Ele vai ao contrário da provisão e de fato se apega e quer passar a ideia de proibição. Mas veja, respondeu a mulher: do fruto das árvores, veja o que Eva disse, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. É interessante aqui que na resposta de Eva, nós já vemos a dúvida, o pecado nascendo no coração dela. Porque primeiro, como nós já sabemos, já falamos aqui outrora, ela acrescenta algo ao mandamento, né? Deus havia dito para não comer, Deus não tinha dito nada de não tocar. E ela diz, ele disse para não tocar nem comer. Então Eva já não está certa do que Deus disse. E ainda mais, ela acha que a punição não será tão certa. Porque Deus disse a Adão assim: no dia em que comeres do fruto, certamente morrereis. Mas Eva diz aqui: não podemos nem comer nem tocar nele, para que não morramos. O certo seria Eva ter dito: porque no dia que nós comemos ou tocarmos, nós certamente morreremos. Mas ela não traz no coração dela a certeza do que Deus disse, portanto a dúvida dela e a amenização do castigo para que não morramos, sendo que o Senhor disse que era certo que morreriam. Mas continua o texto, veja aí, versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher novamente: é certo, veja que Deus disse que era certo que morreriam. Agora a serpente diz: é certo que não morrereis. O que Deus disse não é verdade. Ele não quer o bem de vocês, ele quer proibir, ameaçando algo que não acontecerá. Vocês certamente não morrerão. Deus não lhes castigará de maneira tão severa. E não é assim mesmo, irmãos, que ainda hoje nós ouvimos no nosso coração a voz da transgressão, como disse o Salmo. Não é ainda hoje, quando vamos pecar, nós pensamos: se caso algo aconteça conosco, não será nada severo. Deus não vai pesar a sua mão em nós severamente. É o mesmo princípio que havia em Satanás. Certamente vocês não morrerão. Pode ser que aconteça alguma coisa com vocês, mas morte? Certamente não, disse Satã a Eva. Mas veja mais, continuando o texto, versículo 5, Satanás continua astutamente, de maneira sagaz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A ideia aqui é que Satanás, como sempre, promete o que não pode dar, anuncia o que é mentira. É por isso que Jesus Cristo, lá em João 8, vai dizer assim aos judeus: Satanás é o pai da mentira. Ele é mentiroso e homicida desde o princípio. Nele não há verdade. Então ele diz: Deus proibiu vocês de comerem fruto, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como eles, conhecedores do bem e do mal. O que é aqui ser conhecedor do bem e do mal? É a ideia, meus irmãos, que Satanás disse que no dia em que Adão e Eva comessem do fruto, eles decidiriam para eles o que seria bom ou mal. A ideia é essa. E isso realmente aconteceu. Não é a mentira uma meia-verdade também? Isso de fato, infelizmente, aconteceu a todos nós por meio de Adão, o pecado de Adão e Eva. Mas o homem tomou para si a questão, quando ele tomou do fruto, ele tomou para si a questão da ética. Não é Deus que vai dizer a ele o que é bom e o que é mal. Ele mesmo, o homem, estabelecerá o que é bom ou mal. É por isso que Satanás diz: vocês serão conhecedores do bem e do mal. Só que a mentira dele está aí: vocês serão como Deus. E veja agora, versículo 6. Vendo Eva, e veja como aspecto aqui em Eva,
quando o pecado que há nela, já trabalhando no seu coração, é um pecado que apela para o sensitivo, para o sexual, a ideia dos sentidos. Olha só, vendo a mulher, vendo, sentido, né? Visão, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Outra questão da sexual do corpo, comer. Agradável aos olhos, está vendo tudo aqui? E continua, e árvore desejável para dar entendimento, aqui como a Satanás havia prometido falsamente, para ser como Deus, dar autonomia, essa é a ideia, dar autonomia. Eva está pensando nela, na satisfação dos seus desejos sexuais. Veja, não só sexual tem a ver com o coito em si, o ato sexual entre homem e mulher, mas a ideia de tudo a ver com o corpo, do prazer do corpo, essa é a ideia. Eva pensava nela, na satisfação prazerosa dela mesma, do seu corpo, dos seus sentidos. Por isso que diz, vendo, comer, os olhos, para dar autonomia, decidir o que é bom para ela, poder experimentar de tudo. Essa é a ideia. Vendo tudo isso, Eva, veja, meus irmãos, que a responsabilidade de Eva, a serpente não toma do fruto e dá a Eva. A serpente, Satanás, tenta a Eva, mas é ela que começa, através da cobiça do coração dela, desejar o fruto. Veja, e vendo que a árvore o fruto era agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Meus irmãos, é impressionante que neste ato, que parece tão simples, toda a desgraça que nós enfrentamos hoje começou na história da humanidade. Toda a nossa luta contra o pecado, nossa miséria, tudo isso começou nesse simples ato, que é tão terrível de Deus o que ele significa, em Eva tomar do fruto e comer o que Deus tinha dito para não fazer, e dar ao seu marido, e ele comeu. O marido deveria ter obedecido a Deus, não a sua esposa, mas ele decidiu obedecer a ela. Agostinho, o Santo Agostinho, disse que, em um dos seus comentários, que Adão possivelmente consentiu em pecar junto com Eva, desprezando a ordem de Deus, porque ele queria guardar a relação dele com sua esposa. Imagine, antes da queda, havia uma relação perfeita entre Adão e Eva. Era um casal perfeito. Sua relação em amor, sinceridade, pureza, era inigualável. Mas isso era guardado na obediência a Deus. Enquanto eles obedecessem a Deus, Deus guardaria o relacionamento deles. Mas Adão achou que ele podia, por ele mesmo, preservar o seu relacionamento, sujeitando-se a sua esposa, não indo contra ela. Adão preferiu desagradar a Deus do que a sua esposa. E a sua miséria e de sua esposa foi ter preferido isso. Se ele tivesse dito à sua mulher, não, nós não comeremos, eu não comerei, então Deus haveria de guardar a descendência, porque a semente é de Adão. Mas Adão preferiu agradar o seu parente, a sua família, ao invés de Deus. E aí jaz toda a desgraça da humanidade e de Adão e Eva. Veja aí, versículo 7. Agora vamos ver a implicação do pecado. Nós vimos a tentação, o pecado em si, e veja o que aconteceu agora, as implicações. Vamos ver o versículo de número 7. Abriram-se então os olhos, e percebendo, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas. Meus irmãos, abriram-se então os olhos de ambos. E sabe o que é a primeira coisa que eles viram? A primeira coisa que eles perceberam? Eles perceberam, meus irmãos, não que eram como Deus, como Satanás havia prometido, mas eles perceberam a sua vergonha, a sua humilhação. Aqui exemplificado, simbolizado pela nudez. A nudez da Bíblia é símbolo de humilhação, de fraqueza, de vergonha. Tanto que os profetas sempre diziam, né? Nós, diante do Senhor, somos pobres, cegos e nus.
A ideia de pecado, de vergonha, de fraqueza, de exposição vergonhosa. A Bíblia diz que eles abriram os olhos e perceberam, a ideia dos irmãos de alguns teólogos, é que eles perderam a inocência aqui. Que a maldade agora possui e está no coração tanto de Adão como de Eva. E eles não mais se olham com pureza. Tanto que eles ficam envergonhados e se cobrem um do outro. Porque eles não mais se olham com pureza. Agora, o homem tem desejo pela mulher como objeto apenas. Não porque ama, mas como objeto de satisfazer prazeres. E a mulher se sente violada assim. Não há mais agora inocência nem pureza. Há vergonha, exposição, humilhante. E elas se cobrem. Fazem folhas de figueira. A folha da figueira é uma folha forte e larga. Poderia muito bem, provisoriamente, cobri-los da sua vergonha. O que Satanás havia prometido, como sempre, não se cumpriu. A não ser o oposto. Não glória como Deus, mas vergonha e humilhação. Não é o que o pecado traz? Vergonha e humilhação. Agora veja o texto. Versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. É interessante que a Bíblia não diz como Deus andava pelo jardim. Era uma pré-encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo? Era por meio de uma teofania? Alguns teólogos estudantes do texto grego, hebraico, dizem que pela viração do dia é pelo sopro do dia. Ou seja, poderia haver uma manifestação, uma teofania de Deus pela qual Adão sabia que Deus estava presente no local. E Deus falava com Adão. Provavelmente é o que nós devemos entender do texto. Havia alguma maneira que Deus escolheu para fazer a sua presença, presbítero Lúcio, notada no jardim. E então Adão percebeu que Deus estava passeando pelo jardim. E o que eles fizeram? Se esconderam. Meus irmãos, veja se não é um retrato da humanidade agora. Hoje mesmo, dos homens. Por Adão não ter, de fato, guiado sua esposa no que era bom, mas antes submetido-se a ela. Agora o homem foge da sua responsabilidade. Ele se esconde. Ao invés dele estar diante de Deus e assumir a responsabilidade, porque ele é o cabeça, né? Assim, Deus deu a mulher como auxiliadora, e Paulo vai dizer no Novo Testamento que não fora o homem criado para a mulher, mas a mulher por causa do homem. Então o homem deve guardá-la, protegê-la, assumir a responsabilidade dos atos de sua esposa. Mas o que Adão faz agora? Ele se esconde junto com sua mulher. E não estão assim os homens hoje, irmãos? Como estão os homens hoje quanto ao seu dever sacerdócio em casa? São as mulheres muitas vezes que devem, de fato, que muitas vezes obrigam seus maridos a ir na igreja. Ou falam com seus maridos que tem que ler Bíblia em casa. Enquanto nós, maridos, muitas vezes nos eximimos, nos escondemos dessa responsabilidade. Nós somos realmente filhos de Adão. Só Cristo pode nos livrar desta realidade aqui. Nós nos escondemos como homens. Nós não assumimos. Às vezes em casa tem um problema familiar, os filhos precisam de ajuda e nós, como os homens, nos escondemos. E as mulheres têm que ficar lutando por tudo. É claro que Eva, nós vamos ver, tem a sua parcela de culpa certamente. Mas o que trouxe Adão em submeter a sua mulher também é desgraçador para a natureza masculina. Ele, ao invés de estar diante de Deus e assumir e defender a sua esposa, ele se esconde com vergonha. Veja aí. E se esconderam da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Um teólogo, meus irmãos, de maneira muito boa, perspicaz, disse que assim até hoje conosco, né? Nós pecamos no jardim, mas queremos continuar no jardim. Né? Adão e Eva não saíram do jardim por eles mesmos. Olha, nós pecamos, nós não merecemos estar mais aqui, não vamos sair. Não.
Eles pecaram e se esconderam entre as árvores do jardim. É assim conosco. Nós queremos fazer tudo que é errado, mas queremos tudo de bom. Nós queremos viver uma vida espiritual bem fraca, mas queremos que Deus abençoe muito. Nós continuamos assim. Afinal, são esses, não são os nossos pais? Só Cristo, para novamente nos livrar desta natureza terrível. Mas eles então se esconderam de Deus. Mas Deus, como sempre, os achou. Não há nada escondido que não seja por Deus encontrado. Deus os achou. Veja o texto. Versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus não sabia onde estava Adão? Marcelo, Deus sabia. Por que Deus está perguntando? Se Deus sabia onde estava Adão, por que Deus está perguntando? Porque Deus quer que o homem assuma o seu pecado, que ele confesse o que fez. Onde você está? Apresente-se. Diga o que você fez. Deixa eu te falar uma coisa bem dita aqui, irmãos. Primeiro, uma coisa maravilhosa que a gente não pode deixar passar do texto. Que nesse contexto de pecado e miséria humana, através do pecado de Adão e Eva, há a graça de Deus. Deus não abandonou o jardim. Não é verdade? Deus poderia ter abandonado o jardim. Nunca mais ter ido lá, enviado os seus anjos para destruir todo o jardim e Adão e Eva com eles. Mas Deus não abandonou a sua criação. Deus está andando pelo jardim. E Deus está perguntando acerca do homem. Na realidade do texto dura do pecado, ao mesmo tempo nós vemos ainda a graça de Deus para com a humanidade. Deus não abandona a sua criação. Ele está no jardim. Ainda que no jardim tenha entrado o pecado, Deus está lá. E Deus vai perguntar ao homem, veja aí, onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou Deus ao homem: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Olha só, irmãos, que maravilha. Onde, quem e o que? Onde estás? Quem te fez saber? E o que você fez? Você comeu da árvore? A ideia é de que Deus não pune sem uma apurada investigação. Deus está investigando. Porque um juiz justo, ele não sai punindo sem ter provas. Ele está, de fato, colhendo as provas. Ele está fazendo uma apurada investigação. E é assim mesmo, né? Lembra do dilúvio? Vendo Deus que a maldade do homem havia se multiplicado na face da terra, Deus viu. Ele não saiu julgando, ele primeiro viu, testemunhou. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus diz, a Bíblia diz em Sodoma e Gomorra que Deus enviou os seus anjos lá, que Deus havia visto a maldade daquele povo. Eu vou descer e ver como está isso. Então Deus é um juiz que não pune sem antes investigar, porque Ele é um justo juiz. Então veja mais: onde estás? Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Irmãos, olha que poderoso isso aqui, da descrição da nossa natureza até hoje. Os homens ouvem a voz de Deus e, ao invés de atendê-la, fogem dela. Não é verdade? Só os salvos que atendem a voz de Deus pela graça de Deus em Cristo. Mas o homem natural foge da voz de Deus. Ele vai contra a voz de Deus. Ele não quer atender a voz de Deus. Eu ouvi a tua voz, e porque tive medo, ainda do pecado da culpa, eu me escondi. Então veja agora, continua. Quem te fez, perguntou Deus, saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem. Agora veja que terrível a natureza pecaminosa que Adão e Eva agora possuem. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão coloca a culpa em Deus e na mulher. A mulher que tu me deste, se o Senhor não me tivesse dado, não tinha acontecido.
Mas o Senhor me deu esta mulher, e esta mulher que o Senhor me deu é que me fez pecar. Irmãos, não é verdade que muitas vezes os homens ainda, e nós mesmos, agimos assim? Que quando nós pecamos, nós sempre temos a inclinação de colocar a culpa em outro lugar, em outro alguém, nunca em nós, mas sempre no outro, e até mesmo muitas vezes em Deus. Eu já vi gente dizendo assim: olha, eu pequei, mas eu pequei porque Deus quis, porque Deus é soberano. Se Ele colocou aquilo ali para tropeçar, Ele tem um plano. Deu para entender? É a mesma inclinação de Adão, colocar a culpa em Deus e no próximo, mas nunca em si mesmo. Está vendo a covardia de Adão? A mulher que tu me destes, ela que é culpada, ela me deu o fruto e eu comi. Agora veja, versículo de número 13: disse Deus, o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, semelhante ao marido, né? Ela fez a mesma coisa. A serpente me enganou. A culpa é da serpente e eu comi. Então veja, Adão coloca a culpa em Deus e na mulher. A mulher coloca a culpa na serpente, mas ninguém assume a culpa. É interessante que Cristo vai acabar com isso, não é? Há uma teóloga, filósofa lá de São Paulo, que eu vi uma palestra dela uma vez, que ela disse uma coisa verdadeira sobre a teoria do bode expiatório. Nós sempre colocamos os nossos pecados, a nossa culpa, em outro. Há sempre um bode expiatório. Sempre alguém culpado. Nunca nós mesmos, sempre alguém. Até que Cristo vem e mesmo a culpa não sendo dele, ele assume. A nossa inclinação é sempre jogar a culpa em outro. Veja como Cristo faz. Ele pega a culpa que nós jogamos em outro e traz sobre ele mesmo. E aí isso acaba. Agora, a justiça de Deus é feita em Cristo. Porque ele assumiu a culpa que não era dele. A culpa que é nossa e que nós geralmente queremos livrar. É por isso que todos aqueles que estão em Cristo fazem como Davi: pequei contra ti somente, e eu fiz o que era mal perante os seus olhos. Eu pequei, minha é a culpa. Davi, no Salmo 51, não fala uma vez de Betseba. Aquela mulher lá tomando banho lá, nenhuma vez. Era a sua Eva, né? Betseba poderia ser a Eva de Davi, mas ele não coloca nela culpa nenhuma. Ele diz: eu pequei, eu fiz o que era mal. Todos os que estão em Cristo param de jogar a culpa nos outros e assumem a sua culpa e a levam à cruz de Cristo, para que lá na cruz de Cristo ela seja dizimada com o perdão dos pecados. Veja, a mulher disse, versículo 12, no versículo 13: respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14, vamos ver juntos aí, versículo 14 e 15, leamos. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais, e o és entre todos os animais, rastejarás e comerás, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus irmãos, aqui são amaldiçoados tanto a serpente animal, a criatura criada por Deus, como Satanás. Aqui são amaldiçoados ambos. Por que a serpente como criatura é amaldiçoada na sua forma, que agora passaria ela a rastejar, comendo o pó da terra, simbolicamente? Por quê? Porque a lei de Deus já provara depois o princípio que nós reconhecemos, que quando a criação, através de um animal, faz mal ao homem, essa criação, a criatura deve ser punida. Lembra da lei de Moisés? Quando um boi que era dado a chifrar matava um homem, o boi deveria ser morto, porque a criatura foi criada para o homem.
e não para fazer mal ao homem. Então, na maldição dada ao diabo, a serpente também recebe. E agora ela rastejará comendo do pó. É claro que aqui nós não podemos separar nunca a serpente de Satanás, porque aqui os dois recebem a maldição. A ideia de comer pó é a ideia de derrota. O pó tem a ver com derrota, com humilhação. Então o diabo será humilhado por Cristo na cruz. Ele será finalmente derrotado. E a serpente é símbolo disso, comendo o pó da terra, a derrota. O versículo de número 15, aí sim, é uma palavra a Satanás. O 14 é a serpente, o animal que Satanás usou. O 15, ao próprio Satanás. Olha aí. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo 15 é chamado proto-evangelho, né? Está falando de Cristo aqui, porque é o descendente da mulher que vai ferir, esmagar, melhor dizendo, não ferir, esmagar a cabeça, uma ferida mortal, esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. Mas veja só, o texto diz que Deus poria inimizade entre a mulher e a serpente, que é Satanás. A ideia é que quando o homem cedeu à tentação de Satanás, ele criou uma amizade com o diabo. É por isso que Jesus, lá em João 8, vai dizer aos judeus que não creem nele: vós sois filhos, descendência de Satanás. Vocês são amigos de Satanás. O que o ímpio é? O que o não crente é? Um amigo, um filho de Satanás. Uma vez eu estava pregando sobre isso, lá em Belo Horizonte. Aí um jovem depois me disse assim, por exemplo, comigo, muito querido, muito crente para nós, chama-se Bruno. Falou assim: pastor, é muito duro o que o senhor disse que a Bíblia fala sobre quem não é crente é filho de Satanás, porque eu tenho parentes que não são crentes. Eu falei assim: meu irmão, é duro mesmo, mas é o que está lá. E é isso mesmo. É por isso que nós temos que rogar a Deus para que nossos parentes não crentes sejam salvos por Cristo, porque do contrário, eles estão numa parceria com Satanás. Satanás é o dono da vida deles, no sentido de dirigir-lhes os intentos e desejos. É o que a Bíblia diz. Jesus Cristo disse isso, irmãos, a judeus religiosos. Jesus não disse ao que eram filhos de Satanás, gente que vivia mexendo com ocultismo, com seitas espúrias, nada disso não. Jesus disse que eram filhos de Satanás os judeus religiosos, os do seu próprio sangue, os que frequentavam a sinagoga e os que liam Moisés. E Jesus disse: vocês são filhos do diabo, porque é o vosso pai. É duro, irmãos, mas deu para entender o que nós somos sem Cristo. É o que está dizendo aqui. A descendência de Satanás, que é a amiga dele, que entrou numa amizade com ele, porque ele faz a vontade, não é uma descendência, espiritual, que Satanás tem filhos espirituais, mas é a ideia de homens que fazem a vontade de Satanás. Esta é a descendência de Satanás, são seus servos. Não é justo que o filho faça a vontade do seu pai. Quando alguém faz a vontade de Satanás, pode ser então, como Jesus chamou, filho de Satanás. Então essa é uma verdade terrível, e só Cristo pode libertar. Por isso que Deus vai dizer: eu vou pôr uma inimizade entre vocês por meio de Cristo. Cristo é a inimizade colocada entre nós e Satanás. É Ele que quebra com a amizade. Ele tem este ofício poderoso. Mas vamos mais. Versículo de número 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. É interessante que nem a mulher, nem o homem, Adão, nem Eva, nem seu esposo Adão são amaldiçoados, né? Satanás, a serpente é amaldiçoada, maldita és. E juntamente com a serpente o diabo, não pode se separar ali.
A terra é amaldiçoada por causa do homem, mas o homem e a mulher não. E o que isso significa? Significa que para o homem e a mulher, Deus promove a redenção. E quando Deus promove a redenção, Ele não pode separar a maldição, porque maldição significa sem redenção, separado para a destruição. Não será Satanás totalmente destruído no inferno? Não será essa terra, como nós conhecemos, destruída pelo fogo, porque foram amaldiçoados por Deus. Mas Adão e Eva não foram, nem a descendência do homem. Por quê? Porque Deus promove em Cristo redenção à humanidade, a esperança do homem. Por isso que você não vê Deus amaldiçoando nem Eva, nem seu esposo Adão. Veja aí. Mas não quer dizer que eles não fiquem sem castigo. Olha aí. Eva: multiplicarei, Deus disse a Eva, sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. É interessante, né, irmãos, que isso condiz com todo o Novo Testamento, com a Bíblia. Porque qual que é a missão da mulher prioritária? É o lar. É o marido e os filhos. Tanto que Paulo vai dizer a Timóteo: na missão de mãe, a mulher será preservada, se permanecer em fé e amor. Então a mulher agora vai sofrer dentro da sua esfera principal, que é o lar. Ela dará em dores luz a filhos. E é interessante aqui que a ideia não é só o parir, mas a criação. A criação é uma luta. Então em dores terás filhos. E diz mais o texto: o teu desejo será para o teu marido. E aquilo que era submissão doce, agora será governo imposto. O que deveria ser antes a conversa do marido com a esposa, em termos de condução amável, agora será por meio da imposição. Porque a mulher agora, irmãos, tem um marido pecador, um marido que não a ama como deveria. E ela muitas vezes, por seu pecado também, vai desejar rebelar-se contra ele. Mas Deus vai lembrar: não. A estrutura agora é que continua, é que você seja submissa. Só que agora você será submissa a um marido que é falho, que é pecador. Então ele, muitas vezes, ao invés de te conduzir amavelmente, vai tentar se impor sobre você. E você vai se submeter a ela. Porque essa é a implicação do pecado. Não era para ser assim. Antes da queda, Adão lidava com Eva com condução amável, com conversa, com convencimento doce. Mas depois da queda, por causa da rebeldia da mulher e do homem, agora há uma tensão. Mas a estrutura, Deus estabelece a mesma: o homem como cabeça e a mulher como submissa. Mas veja que o castigo da mulher tem relação com o lar. Ela tem problema lá. E é assim até hoje. Até entre as feministas, as mais feministas. É assim até hoje. As que trabalham fora e não tem pecado, irmãos, desde que não abandonam o lar, elas sempre vivem na tensão e na culpa de estarem abandonando o lar. Sempre. Elas não sabem ao que devem se dar, porque é a tensão que o pecado trouxe. É a dificuldade. Ao mesmo tempo, elas têm um marido que não cuida delas, mas elas sabem que devem estar no lar. Mas como elas vão ter a independência de um marido que não as trata bem? É o que o pecado trouxe. Mas Deus disse: ainda que o seu marido não trate bem você, ainda que você sofra nesse processo, você deve ser submissa a ele. Ele te dominará. Tanto que Paulo vai dizer: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos no Senhor. Ou seja, porque Deus quer assim. Agora o homem também tem o seu castigo. Veja aí. Versículo de número 17. Vamos dizer juntos? 17? Bem forte aí. E Adão disse: visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Versículo 18 também, 19. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó,
e ao pó tornarás. Percebam que o castigo não é apenas castigo, mas é a justa retribuição que Deus traz. Eva pecou para com o marido. Ela sofrerá agora na dinâmica da família, porque é a justa retribuição. Ela pecou dentro do lar, ela pagará dentro do lar, e o marido pecou no comer do fruto da terra. Ele vai pagar na mesma proporção. Tanto que percebam que o verbo comer aparece várias vezes nos versículos. Olha aí. Versículo 17: visto que atendeste a voz da mulher e comeste, que eu te ordenara não comesses. Versículo 18: tu comerás. Versículo 19: do rosto comerás o teu pão. Está vendo? Porque ele comeu, eu te ordenei não comesses, em fadigas comerás, do suor do rosto comerás. É a justa retribuição. Naquilo que o homem pecou, ele agora é castigado. Veja, irmãos, versículo 17: visto que atendestes a voz da mulher, disse Deus, e não a minha, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Fadigas aqui é o mesmo termo usado para Eva na gravidez. Em dores darás luz. E lá em Adão, em dores obterás da terra de sustento. É o mesmo termo. Ou seja, tanto mulher quanto homem são de maneira igual castigados por Deus. Tem implicações iguais, em áreas diferentes, mas iguais. Em dores a mulher dará luz, em dores o marido vai ter o sustento da terra. Continua. Versículo de número 18: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Olha a bênção de Deus, né? Olha só a graça de Deus aqui, irmãos. Lembra mesmo no contexto de pecado, Deus é gracioso? Olha só. Os homens pecam e trazem morte ao mundo através do pecado. Mas Eva não é impedida de ter filhos. É certo que é em dores que ela terá graça, mas ainda assim ela terá. Isso mostra que Deus é gracioso. Porque Deus não disse assim: você nunca mais terá filho. Deus disse: vocês pecaram, vocês não mereciam nenhuma bênção mais, mas você terá filhos, mesmo em dores, mas terá. E o homem, você comerá do filho. Você não merecia comer mais nada, mas você comerá, mas em fadigas. Está vendo a graça de Deus? Minimizando as implicações do pecado. Ele pune, mas até mesmo a punição, ele é gracioso aqui. Veja mais, versículo de número 19: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, do trabalho te sustentará. Do teu trabalho você tirará o sustento, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É interessante que a morte aqui, ao mesmo tempo que é um castigo divino, justo e merecido, é também o meio de Deus livrar os homens da sua natureza pecaminosa por meio de Cristo. Porque quando nós cremos em Cristo, a nossa morte se torna uma companheira. Em que sentido? Por meio da morte, nós somos libertados dessa natureza terrena, pecaminosa, para sempre. E temos acesso à glória de Deus em Cristo e somos agora santificados perfeitamente em Jesus. Então a morte, ela é dupla. Ela é o castigo, mas ao mesmo tempo, ela liberta aqueles que estão em Cristo dessa natureza caída. Por isso que Paulo diz, né? Ele fala: olha, partir por meio da morte e ter com Cristo é incomparavelmente melhor. Então Deus, até no castigo da morte, Ele providenciou para aqueles que estão em Cristo a salvação da sua natureza pecaminosa. Nós não viveremos depois da morte nessa natureza jamais. Nós seremos transformados à imagem da glória de Cristo. Agora veja, mas terminando, caminhando para o fim. Versículo de número 20. E agora, irmãos, versículo de número 20 vai mostrar o comportamento de Adão e Eva e do Senhor após o pecado, as implicações e o juízo de Deus. Então veja o que aconteceu depois disso. Olha o versículo 20. E olha que maravilha esse versículo. E deu o homem, o nome de Eva, sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Eva significa vida. Lembra que Adão já tinha dado nome a Eva, né? Varoa, porque do varão foi
foi tomado. Lembra quando Deus trouxe Eva, fez da costela do homem? Aí trouxe, aí Adão disse, essa chamasse Ava, porque do varão foi tomado. Agora Adão dá um novo nome a Eva. E é interessante, lembre-se sempre, que dar nome significa ter domínio. Lembra que o homem deu nome à sua mulher e dava nome aos animais, porque ele domina. Ele deu nome à mulher antes da queda. E ele dá nome à mulher depois da queda. Ou seja, ele deve governar sobre a mulher, como Deus disse. Ele se governará. E é isso que está acontecendo aqui. Adão está dando nome à mulher. Deu o nome a ela de Eva. Agora veja mais, irmãos. Esta é uma das provas de que Adão foi para o céu. Adão creu em Deus. É interessante. Essa aqui é uma das provas, nós vamos ver por quê. Mas é interessante que quando em Gênesis 4 e 5 nos contam da descendência de Caim, lembra de Caim que matou Abel? E de Sete, da onde surgiu a descendência de Noé. Adão não se encontra na descendência de Caim, no capítulo 4, mas só na de Abel e Sete. Por quê? Por que Moisés não colocou Adão como pai de Caim? Porque Adão era pai de Caim também. Só que na narrativa da descendência de Caim, Adão não aparece. Mas na de Noé, aparece. Ele está lá. Por quê? Porque Adão creu em Deus. Esse texto aqui também é prova disso. Por que Adão deu o nome à sua mulher de Eva? Porque Adão creu quando Deus, castigando Eva, mesmo castigo, mostrou a sua graça dizendo assim: você dará luz a filhos, mesmo em dores, você terá filhos. E Adão creu no que Deus disse. Olha que maravilha. Adão creu. E Adão deu o nome à sua mulher de vida, porque ele creu em Deus. Ela trará vida. Adão creu. Nós temos grande esperança de encontrar Adão no céu, mas ainda mais pelo mérito do novo Adão, que é Cristo. Adão só foi para o céu porque o novo Adão o levou para lá, porque ele confiou naquele que esmagaria a cabeça da serpente e que na graça dele providenciaria a sua esposa, descendência. Que maravilha, irmãos. Veja lá. E deu ao homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Olha a graça de Deus aqui. Olha como Deus é bondoso com o pecador. Lembra que eles haviam feito vestes de folhas de figueira, mas não cobriam perfeitamente. Aí Deus agora, matando alguns animais, porque alguns teólogos creem que faz um pré-anúncio do sacrifício dos animais, que por fim traz o cordeiro que é sacrificado, que é Cristo, para cobrir o pecado. Alguns teólogos creem isso. Mas aqui a ideia da provisão amável de Deus. Ele veste os homens de maneira perfeita. Lembra que Paulo vai usar assim? Despimos do velho homem, revistamos-nos daquele novo homem que se faz a semelhança de Cristo. Talvez Paulo tenha pensado nisso. Quando Deus vestiu Adão e Eva de maneira apropriada, com peles de animais, para guardar do frio, para cobrir a nudez perfeitamente. E a Bíblia diz que não só Deus fez as vestes, como os vestiu. Como isso se deu, o texto não diz, mas mostra o envolvimento de Deus de maneira amável com o pecador. Ele vestiu os pecadores. Deus estava ali, ele não abandonou o pecador. Versículo de número 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou um de nós. O que Deus está falando? Não é mais com Adão e com Eva. Eis que o homem se tornou um de nós. Não é mais com Adão e Eva. Deus está falando com a Santa Trindade. O Pai está falando com o Filho e com o Espírito. Há um consenso, um conselho aqui. Lembra que em Gênesis 1 também há o conselho da Trindade? Façamos o homem
a nossa imagem e semelhança. Aqui de novo, há uma conversa da Trindade. E qual é a conversa? Essa aqui, olha aí. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que significa? Significa o que nós falamos antes. O homem agora, assim como nós, ele tem determinação moral. Ou seja, antes, o Deus Trino é que dizia ao homem o que era bom e mal. Agora, o homem, pelo seu pecado, é que quer decidir o que é bom ou mal. Ele tem determinação moral. Antes, só Deus determinava moralmente o que é bom e mal. Mas o homem agora, de maneira infeliz, sem capacidade nenhuma, quando o pecado que o chegou, toma para si dizer o que é bom e mal. Então, essa é a ideia. Ele se tornou como nós, porque agora determina para si mesmo o que é bom e o que é mal. E continua o texto. Olha aí. Assim, vivendo dessa maneira, com essa natureza terrível, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente. O Senhor, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra, ou seja, purificar a terra de que fora tomada, e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Se o homem comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente mal. Aí Deus diz, conversando com o Pai, o Filho e o Espírito, para que o homem não toma da árvore da vida, como tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim vive eternamente em pecado. Então Deus o expulsou do jardim. É interessante que no castigo aqui de Deus, a bondade também, para que o homem não coma e viva eternamente nesse estado. Então Deus o expulsou da árvore e da presença de Deus. Há também aqui, meus irmãos, uma purificação do jardim templo. Ou seja, o Éden é o jardim templo. Por que templo? Porque templo é o lugar onde Deus está. Então o jardim é o lugar onde Deus está. Então é o templo de Deus. E lá não pode haver pecado. Então Deus o expulsou. E até assim o homem está longe de Deus em seus pecados, a não ser que em Cristo ele seja reaproximado. Lembra da Bíblia? A Bíblia toda é a história do homem tentando voltar a Deus, mas é impossível a ele, a não ser que em Cristo seja o caminho. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque nós fomos expulsos da presença de Deus, o Pai, e ninguém pode ir de novo ao Pai senão pela ponte, o mediador de Cristo. No Sinai, lembram-se, os homens não podiam chegar-se ao pé do Sinai, havia uma cerca separando. No tabernáculo, no templo, havia a cortina que separava os homens dos santos. Ninguém pode ter acesso ao monte do Senhor. Lembra do salmista? Salmo 15. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem pode chegar lá? Só Cristo. Lembra do Salmo 24? Abram as portas eternas, ó portais eternos, abram. Quem é o Rei da Glória que pode entrar na presença de Deus? Jesus responde, eu, o Senhor dos Exércitos, sou o Rei da Glória. E Jesus tem acesso a Deus Pai. E nele nós voltamos ao jardim do Éden. Para terminar, em Apocalipse, nós encontramos Jesus dizendo assim, ser fiel até a morte. Aquele que for fiel até a morte, eu permitirei que ele coma da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus nos reconduz ao paraíso por meio de Cristo Jesus. A pergunta que eu quero terminar para fazer a nossa hoje é a seguinte: que semente você é? A qual grupo das sementes você pertence?
a sua descendência espiritual? A de Satanás ou a do Messias, do Cristo? A de Caim ou a de Adão e Sete? Qual é a sua descendência? Os homens estão ligados a Adão e a Cristo. Os que estão em Adão perecerão, porque Adão, embora crente, não pode salvar ninguém. Ele mesmo tem que ser salvo. Mas aqueles que estão em Cristo têm nele a vida eterna. Ou nós estamos em Adão e estamos condenados, ou nós estamos em Cristo e estamos salvos. O que você e eu temos que fazer? Nós temos que confessar a Jesus os nossos pecados. A nossa natureza, do Josete, pecaminosa. Nós temos que reconhecer quem somos e o quão mal nós somos. E confiar apenas em Cristo, o Messias prometido, aquele que destrói a Satanás e tem poder para nos redimir perfeitamente e nos levar novamente junto ao jardim de Deus para comer da árvore da vida e assim em Cristo vivemos eternamente. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.